Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Ciências. E vamos ver qual vai ser o assunto da nossa aula? A nossa aula de número 46 tem por título: O que é que o Brasil tem? Animais e vegetais tem, e muitos biomas também. E o nosso objeto de conhecimento: diversidade de ecossistemas, biomas brasileiros, principais seres, animais e vegetais, características de cada bioma brasileiro. Então, vamos para a nossa aula. E na nossa aula nós vamos conhecer os biomas brasileiros. E o que são biomas? Biomas são conjuntos de ecossistemas cujas características variam de região para região. E o nosso imenso país possui 6 biomas brasileiros, né? Nós temos aí, ó, a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica e os Pampas. E o primeiro bioma que nós vamos conhecer será o nosso bioma, o bioma Amazônia. O nosso bioma Amazônia é o maior dos biomas brasileiros. Abrange os estados do Amazonas, do Acre, Roraima e Pará e partes dos estados de Rondônia, Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. O nosso clima é quente e úmido e nós possuímos a maior floresta tropical do mundo, com árvores de grande porte. Dentro da Amazônia, é importante destacar 3 ecossistemas. Nós temos a mata de terra firme, que é a nossa floresta propriamente dita, onde nós encontramos as árvores de grande porte, como, por exemplo, a nossa castanheira. Nós temos as áreas alagáveis, representadas pela mata de igapó, que são as áreas alagáveis por rios de água preta, como o Rio Negro, ou águas cristalinas, como o Tapajós. E temos também a mata de várzea, que são áreas alagáveis por rios de água branca, como o Solimões e o Amazonas, essa água que é rica em nutrientes. É importante destacar também a nossa riqueza na fauna, com inúmeras aves, como o arara vermelho, o gavião real, inúmeros répteis, como o sucuri, jacaré e tracajá, inúmeros peixes, como pirarucu, tambaqui, pirarara, piranha, e inúmeros mamíferos, como o peixe-boi, o boto cor-de-rosa, a onça-pintada e a ariranha. Com certeza você já ouviu falar que a Amazônia é o pulmão do mundo. Mas será que isso é verdade? Não, gente, isso não é verdade. Essa confusão acontece porque nós temos grandes vegetais, grandes árvores produzindo uma grande quantidade de oxigênio por conta da fotossíntese. Mas a floresta consome quase todo o oxigênio que produz. Tão importante quanto a floresta é o fitoplâncton, que são as algas microscópicas que produzem oxigênio lá nos oceanos. E esses sim são os verdadeiros pulmões do mundo. Falamos do bioma Amazônia e agora vamos falar do bioma da Caatinga. A Caatinga é o bioma que ocupa grande parte da região nordeste do nosso país. O seu nome tem origem indígena e significa floresta branca, fazendo referência à aparência da vegetação ao longo da estação seca. A Caatinga é um bioma exclusivo do nosso país. Muitos estudiosos dizem que várias espécies são endêmicas, ou seja, ocorrem apenas dentro desse bioma. Quanto à vegetação, nós podemos dizer que é uma vegetação arbustiva, de médio porte, com galhos retorcidos e folhas que são adaptadas ao longo período de seca. E como exemplo, nós podemos citar aí o mandacaru. Quanto à fauna, a Caatinga também é bem rica. Podemos citar, por exemplo, as aves, como a asa branca e o soldadinho do araripe. E o bioma que nós vamos estudar agora é o segundo maior bioma do Brasil em extensão, é o Cerrado. O Cerrado abrange os estados do Maranhão, do Tocantins, do Mato Grosso, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. O clima desse bioma é predominantemente tropical sazonal, com períodos de chuva e de seca. Nós temos a vegetação com galhos tortuosos
que são adaptações ao fogo que ocorrem naturalmente nesse bioma. É importante a gente falar também que o Cerrado é conhecido como o berço das águas, porque é nesse bioma que nós temos dois grandes aquíferos, o do Guarani e o do Bambuí. Uma informação importante é que o Cerrado é considerado a maior savana do mundo em biodiversidade, o que quer dizer que nós temos muitas espécies vegetais e animais. Dentro da vegetação, nós podemos citar jatobás, ipês e o pequi, essa plantinha que está aí na imagem, que é muito comercializado nessa região. E quanto aos animais, nós temos uma variedade deles. Podemos citar o lobo-guará, o tamanduá-bandeira e também a onça parda. E o bioma que nós vamos ver agora é o menor bioma do nosso país, que é o Pantanal. O Pantanal é o bioma que abrange dois estados do Brasil, o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Esse bioma apresenta um clima predominantemente tropical continental, com um verão que é muito chuvoso e um inverno que é muito seco. Esse bioma ele é rico em biodiversidade, mas infelizmente vem sendo ameaçado pela ação humana. A vegetação dentro do bioma Pantanal é marcado por possuir gramíneas, árvores de médio porte, plantas rasteiras e arbustos. O nome desse bioma remete, ou seja, faz referências às regiões alagadiças presentes, que são os pântanos. E são esses pântanos que dão o título ao Pantanal de maior planície alagadiça do mundo. Quanto aos animais, nós podemos citar como exemplo o tuiuiu, essa ave que representa tão bem este bioma. E uma característica em comum do Pantanal é que nesse bioma nós encontramos espécies de outros biomas, espécies ameaçadas que acabam se aglomerando nessa região. E agora nós vamos lá para a região sul do nosso país falar sobre o bioma Pampa. O bioma Pampa, também chamado de Pampas, Campanha Gaúcha, Campos Sulino ou Campos do Sul. Campos por conta dessa grande área aberta que observamos aqui. É o único bioma brasileiro presente em uma única unidade federativa, ou seja, em um único estado, que é o Rio Grande do Sul. O clima do Pampa é subtropical, com as 4 estações bem definidas. A vegetação dos pampas é marcada pela presença de gramíneas, o que é muito favorável para a criação de boi, que é o que temos bastante nessa região, e também nós encontramos arbustos e árvores de pequeno porte nesse bioma. Quanto aos animais, dentro dos pampas nós temos uma diversidade grande de fauna, mas podemos representar aí com esse felino, que é o gato dos pampas. E agora, o último bioma que vai ser apresentado para vocês é a Mata Atlântica. E aqui estou dentro do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que representa a Mata Atlântica, cercada das palmeiras imperiais. A Mata Atlântica originalmente ocupava uma região do Nordeste ao sul do nosso país. E o clima desse bioma, ele é tropical úmido, caracterizado por ser muito quente e ter muita chuva. É importante a gente falar que a Mata Atlântica é o bioma mais devastado que nós temos. Originalmente, a área ocupada pela Mata Atlântica era essa, mas infelizmente ela vem sendo explorada desde a época que os portugueses chegaram aqui, com a exploração do pau-brasil, até os dias atuais por conta do desenvolvimento das cidades, visto que é nessa área que nós temos os grandes centros urbanos do nosso país. Na Mata Atlântica, nós temos uma grande biodiversidade. Quanto à vegetação, nós temos aproximadamente 20 mil espécies, que correspondem a mais de 35% das espécies existentes no Brasil. E nós temos aí o pau-brasil representando os vegetais na Mata Atlântica. Essa grande biodiversidade também é vista na fauna, Temos aí como representante de animais o mico-leão dourado, a ararinha azul, a capivara e também o pica-pau de cabeça amarela. E assim nós finalizamos o nosso contraturno digital sobre biomas brasileiros. Mas vamos agora para o nosso Aplicando.
estado de Mato Grosso possui uma extensão territorial superior a 900 mil quilômetros quadrados, sendo o terceiro estado mais extenso do país, ou seja, é o terceiro maior estado que nós temos no Brasil, composto basicamente por 3 grandes biomas brasileiros, que são, letra A, Pantanal, Pampas e Mata Atlântica, letra B, Cerrado, Caatinga e Amazônia, letra C, Amazônia, Pampas e Pantanal, ou letra D, Cerrado, Pantanal e Amazônia. Para resolver essa nossa questão do aplicando, eu trouxe aqui para vocês esse mapa, onde vocês conseguem observar agora o estado do Mato Grosso em destaque. E observem que aí nesse estado nós temos a presença de 3 cores, né? Então, esse verde representa o bioma Amazônia, nós temos esse rosa mais claro, que representa o bioma Cerrado, e nós temos esse lilás que representa aí o bioma do Pantanal. E é por isso que a resposta do nosso aplicando, né, quais são esses 3 biomas presentes no estado do Mato Grosso? A resposta é a letra D. Os 3 biomas são Cerrado, Pantanal e Amazônia, como a gente pode observar também aqui no nosso comentário, né? O Mato Grosso é um estado privilegiado em termos de biodiversidade. Tem uma riqueza muito grande, né? É o único estado do nosso país que sozinho possui 3 principais biomas, né? Nós encontramos 3 grandes biomas no Mato Grosso, que é a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal. Certo? Então esse foi o nosso aplicando e agora vamos para as nossas considerações finais. E nesse momento nós vamos relembrar alguns pontos importantes que nós abordamos na nossa aula. E na nossa aula nós falamos sobre os biomas brasileiros. Vimos que no vasto território do nosso país nós temos 6 tipos diferentes de biomas. O primeiro bioma que eu apresentei para vocês foi o nosso bioma, né? O bioma Amazônia, que nós temos vários tipos de ecossistemas dentro do bioma Amazônia. Falamos da mata de terra firme, que é a floresta propriamente dita. Falamos das matas que são alagáveis, né? Nós temos a mata de igapó, que são as áreas alagáveis por rios de água preta ou cristalina, e a mata de várzea, que são as áreas alagáveis por rios de água branca. Essa riqueza não é apenas vegetal, nós também temos uma rica biodiversidade animal, que aqui está representada pela arara vermelha. Outro bioma que nós falamos foi o Cerrado. O Cerrado é a savana brasileira. Lá também encontramos várias espécies de vegetais, como por exemplo o pequi, que é uma espécie bastante comercializada na região, e também de animais como o lobo-guará, representado aí na nossa imagem. Falamos também sobre o Pantanal. O Pantanal é a maior planície alagadiça do mundo e, apesar de ter esse título, é o menor bioma que nós temos no nosso país. É uma área também muito rica em biodiversidade, mas que infelizmente está muito ameaçada pela ação do homem. Aqui nessa imagem a gente representa o Pantanal por essa ave que é o tuiuiu. Também falamos dos pampas, ou pampa, né, que é o único bioma que está dentro de um único estado dentro do nosso país, que é o Rio Grande do Sul. Esse bioma também pode ser chamado de campos sulinos, por ele ter árvores espaçadas, por ter áreas mais abertas, o que favoreceu a criação de gado, que é o que a gente consegue ver bastante lá. Também é muito rico em vegetais e animais, sendo representado aqui na nossa imagem pelo gato dos pampas. Também falamos sobre a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um bioma muito rico em biodiversidade, mas infelizmente é o bioma mais devastado que nós temos. Nós temos inúmeras espécies vegetais, como pau-brasil, orquídeas e bromélias, e temos muitas espécies animais, que aqui na imagem está representado pelo mico-leão dourado. E por fim, nós falamos da Caatinga, que é o bioma que está localizado em sua grande parte no nordeste do nosso país. A palavra caatinga quer dizer floresta branca, que faz referência à cor da sua vegetação nos períodos de seca. E apesar dessa aparência, na caatinga nós temos uma grande biodiversidade também, de animais e também de vegetais, como representado aí na nossa imagem, que é o mandacaru. Certo, gente? Então, essa foi a nossa aula do contraturno.
E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube e seguir o nosso @Contraturno Digital. Até a próxima, pessoal!